como sempre, quem não estiver falando para fechar o microfone, tá? Senão a gente vai ter problemas no áudio. Então, hoje nós temos uma pessoa a menos para se apresentar, né? Apenas duas, né? Exatamente para vocês terem mais tempo para falar sobre educação financeira. Então, nós temos o Lucas Brigato, que vai se apresentar e vai falar de uma forma um pouquinho diferente da Rebeca, né? A Rebeca vai pegar mais pelo lado comportamental e o Lucas vai falar mais sobre a parte monetária da coisa de investimento, né? Então, Lucas, começa se apresentando, depois em seguida a Rebeca e vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, né? Estou desabituado a fazer evento à noite, normalmente boa tarde, né? Boa noite. Sou sócio da Etmos Investimentos, é um escritório credenciado ao Grupo XP, né? Nosso trabalho lá consiste em ajudar as pessoas a investir de maneira mais inteligente, né? É um escritório já bastante antigo, 11 anos de história, né, composto por pessoas extremamente qualificadas e já antigas no negócio. Em média, a gente tem aí em torno de 1,7 bilhões de reais sob custódia, né, sob nossa administração, em torno aí de 5 mil clientes ativos, né. Atuamos não só com pessoa física, mas também com pessoa jurídica, né? E desenvolvemos um trabalho bastante interessante através dos RHs das empresas, né? Isso que acho que vai ser o tema da conversa de hoje, como a gente pode colaborar com as empresas, trazendo informação e também ajuda na prática de investimento. Rebeca, por favor, a bola está contigo agora. Tá joia. Gente, boa noite. Paulo, Regina, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui para falar de um tema de tanta relevância, que principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu sou sócia da RTDHO e, para quem conhece, né, são 20 anos atuando com estratégia de carreira dentro e fora das organizações. E acho que no meio desse caminho, a gente começou a aprender que disciplina financeira, conscientização financeira, impacta diretamente, não só na qualidade de vida do profissional, da nossa equipe, a nossa pessoal, mas também esse tipo de problema derruba a performance de qualquer tipo de pessoa, né? Aí a gente está falando do CEO, né, até o trainee, né? Então, a gente hoje tem um tripé muito forte relacionado não só, né, à estratégia de desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de competência, como também a gente passou a ajudar as empresas, as pessoas também, a desenvolver um comportamento, uma relação mais saudável com o dinheiro. Lá atrás, a gente acreditava que as pessoas erravam, elas eram, né, burras, né? Esse ser humano não sabe. Hoje a gente sabe que conhecimento é abundante, está aí o YouTube, os livros, os cursos, mas a gente ainda está aí em torno de 66% de famílias endividadas no país. A gente ainda não tem muita clareza do que vai acontecer depois que acabar nesse momento, mas os últimos meses a gente vem mantendo esse índice de endividamento. Então, é um pouco dessa, né, dessa troca de experiência que a gente vai ter hoje, né? Como é que a gente vem contribuindo com o aumento de performance dentro das empresas por meio de educação financeira? Como é que a gente aprimora, né, o nível de bem-estar de uma equipe por meio de saúde financeira? Muito legal. Primeiro, eu quero agradecer a Rebeca e ao Lucas por estarem aqui com a gente. Acho que o tema é um tema importante, num momento importante, né, Rebeca? Acho que você acabou de falar que a gente tem mais de 60% da população endividada, mas a gente não sabe o que pode acontecer depois que essa crise aí tiver mais desvelada do que ela está agora, né? Eu queria perguntar para vocês, acho que até para a gente poder começar um pouco, primeiro,
se existe um padrão que vocês enxergam entre pessoas que têm mais conhecimento financeiro e menos conhecimento, se isso está atrelado à classe social, se isso está atrelado a grau de formação, enfim. E o que vocês acham que a gente pode fazer para começar a ter uma base melhor, porque a gente não tem educação financeira nem no sistema de ensino, né? As crianças não aprendem nada sobre dinheiro e isso vai piorando ao longo da vida da gente. Aonde vocês acham que a gente pode introduzir o assunto de planejamento financeiro, inteligência financeira na vida das pessoas? Aí você pode escolher quem responde primeiro, se eu ou o Lucas. Quem que você quer que responda primeiro? Acho que a gente pode começar por você e depois passar para o Lucas, né? A gente tem duas visões aí que tendem a ser diferentes, mas bem complementares. Não, legal. Eu acho que a gente pode recorrer, como a gente está aqui no universo de RH, a gente pode recorrer à gestão de competências, né? O famoso chá. Então, a gente sabe que para a gente desenvolver qualquer habilidade numa pessoa, a gente tem que desenvolver conhecimento, oferecer conhecimento, né? A partir disso, trabalhar com as questões emocionais para que essa pessoa tenha uma atitude diferente, aí ela vai desenvolver uma habilidade. Então, é claro que o conhecimento interfere bastante, né? Mas, né, talvez 20%, 30%, e é por isso que a gente tem pessoas com indisciplina financeira em todos os níveis sociais, e também a gente tem pessoas, né, com indisciplina financeira independente do saldo bancário. As pessoas são indisciplinadas, né, ganhando R$1.000 por mês ou ganhando R$200.000 por mês. Então, também não é no valor e não é no conhecimento. Então, talvez a gente, que é muito do nosso trabalho, é entender a relação, né, emocional da criança, das pessoas com esse, né, com esse símbolo que é o dinheiro, né? Então, voltando para a sua pergunta, interfere sim, mas não é a maior parte, né? Conhecimento vai ajudar bastante, mas ele não resolve essa questão. Mas acho que o Lucas também pode complementar bastante, né, lá do olhar dele. Bom, Regina, eu que agradeço aí pela oportunidade em nome da Etmos. De fato, a gente recebe também muitas pessoas com padrão de vida até elevado, uma situação financeira que, aos olhos do geral, assim, seriam saudáveis se não gastassem tanto de forma tão desordenada, né? Para manter uma rotina de investimento, manter uma rotina de evolução patrimonial, né? São necessárias alguns sacrifícios ou alguns ajustes e que a pessoa, de fato, ela não consegue se ajustar. É bem difícil, envolve muito a questão comportamental, que é algo, para nós que atuamos mais na parte prática, na parte técnica, é bem difícil acessar, né? Até porque as pessoas, quando lidam com dinheiro, algumas abrem, né, fazem um jogo mais aberto conosco, apresentam ali todas as condições, mas tem gente que evita se expor. Isso já dificulta muito o nosso trabalho de entendimento de qual é essa relação que a pessoa tem com o dinheiro e de como a gente pode ajudar, quais as recomendações que a gente pode fazer, em cima de qual volume patrimonial a gente está lidando. Então, realmente é um trabalho bem difícil e que começa pela parte comportamental, é super importante isso. A XP lá atrás, ela começou com um viés educacional, né? Vendendo curso e olhando para esse olhar mais educacional, e ao sonho grande do Guilherme é fazer com que as pessoas tenham uma educação financeira melhor, né? É importante que, assim, que saia já da escola preparado, né, em como lidar com dinheiro, como construir um patrimônio, como perpetuar esse patrimônio. E um outro ponto que a gente percebe é aquela queda de braço, né, aquele cabo de guerra entre consumir e poupar, né? A gente é muito mais abordado com oportunidades de consumo do que por oportunidades de planejamento, né? Planejar é chato, planejar requer tempo,
que as pessoas não olham para o longo prazo, elas querem para o agora e ao preço que for, né? Isso realmente dificulta o trabalho, gera uma bola de neve, as pessoas não se preparam para imprevistos, e é onde todo o orçamento sai de controle, e a partir do momento que sai do controle, o problema acaba passando os limites da casa dele, e é onde ele vai para a empresa preocupado com a situação financeira dele, aí ele se distrai com mais facilidade, ele perde o tempo dele pensando em problemas pessoais dentro da empresa, gera um conflito de relacionamento lá dentro da empresa, enfim, tem diversas situações ali prejudiciais que uma pessoa endividada, uma pessoa com esse tipo de problema traz. Lucas, eu queria começar por ti agora e depois passar para a Rebeca para dar continuidade aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta. Hoje, o principal local para você engajar as pessoas, tanto na questão da saúde ou educação financeira, é através das empresas. Aí que entra a parte do RH, o trabalho do RH em si, né? Se eu não tenho nada da minha empresa com relação à educação financeira, o que vocês me recomendariam para iniciar esse processo e como que eu posso implantar isso dentro do meu RH? Bom, o trabalho que a gente desenvolve com as empresas, ele começou dentro de um projeto específico, onde uma empresa multinacional que nós atendemos, eles têm um programa específico para direcionamento de profissionais que estão próximos à aposentadoria. Então, eles fazem um trabalho de preparação desse profissional para quando ele se aposentar. E envolve são três etapas dentro de um programa, né? Existe o trabalho de empreendedorismo de forma prática, né? Então, a pessoa se aposenta, se ela tem interesse em começar um negócio dela, então há uma estrutura, há um apoio para ensiná-la como fazer isso, né? Tem o papel do mentoring, que se você vai empreender, que faça isso de maneira profissional, organizada e planejada, né? Então faça isso bem, não pense que agora o teu empreendedorismo vai ser um plano B, ele é o plano A da sua vida, né? E em terceira etapa é a gestão financeira, né? Para eles ter os recursos disponíveis para os projetos que ele quer executar e também para uma manutenção da saúde financeira familiar dele no pós-etapa laboral, né? Mesmo empreendendo, né, algumas morrem trabalhando, né? Continuam trabalhando até o final da vida. Outras, por mais que eles tenham um tempo que eles ainda se sentem úteis, depois que se aposentam, chega uma hora que ele fala, não, preciso tirar o pé do acelerador, agora eu quero descansar, né? Então, planejar a vida financeira para que ele possa, de fato, descansar e ter recursos suficientes para se manter, né? Então, começou dentro de um projeto específico, atendendo um número pequeno de pessoas, que daí o pessoal da empresa fala, poxa, se eles têm esse acompanhamento, por que nós não podemos ter desde já, né? E já se tornar um planejamento de mais longo prazo e não deixar que isso aconteça só na minha fase final aqui dentro. Nós expandimos esse trabalho para toda a organização, né? E depois, esse modelo deu certo, nós levamos essa parceria para dentro da própria XP, né? E a equipe de fundos de pensão da XP, né, que faz a parte de previdência dentro do grupo XP, começou a direcionar outras demandas para a gente, para o nosso escritório, entendendo que o modelo que a gente desenhou deu muito certo, né? Hoje a gente atende aí mais de 10 empresas multinacionais, com projetos que são desde específicos dentro da parte de previdência, até projetos que englobam a empresa como um todo. Rebeca, conta a sua história agora. Acho que o Lucas colocou, né, os momentos. Então, quando a gente olha para uma empresa, a gente tem 3 formas
de atuar com elas, né? A gente tem essa fase, né, que é quando o profissional vai encerrar o ciclo dele e precisa ser preparado para isso, né, financeiramente, psicologicamente, enfim. Tem os programas que começam já na fase de trainee, para evitar uma série de outros, né, distúrbios financeiros que são desenvolvidos ao longo da vida. Então, a gente brinca, né, o trainee, ele vai tendo aumento dele, ele vai gastando de acordo, então, ele ancora o padrão de vida dele com relação ao salário, né, e quando ele não percebe que isso não é saudável, ele vai continuar isso, né, quando ele for promovido, e ele acaba entrando, né, nesse redemoinho de estresse financeiro que precisa ser evitado. Então, tanto quando o profissional está saindo, ou quando o profissional está entrando, né, os programas de bem-estar financeiro são bem aplicados, né? No Brasil, vamos dizer que isso ainda é uma novidade, as empresas acabam contratando mais esses programas junto com o PDV, né, com os planos de demissão voluntária, mas além dessas pontas, né, a entrada na carreira e o encerramento, nesse meio, a gente também tem, né, os programas para profissionais maduros e os programas para os profissionais que vão ser desligados. Então, a gente já vem se preparando, que a gente sabe que as demissões serão inevitáveis, né, nesse próximo ciclo. Então, as empresas vão ter, com certeza, esse cuidado de preparar os profissionais para esse desligamento financeiramente também. Mas, acho que, estendendo, né, complementando o que o Lucas trouxe, como é que se faz um trabalho, né, quando a gente não tem essa questão do produto, né, não tem, né, todo esse arcabouço de oferta que o Lucas comentou. A gente precisa muito trabalhar, né, com as equipes, e aí aqui cada um de nós também, né, acaba tendo que olhar para isso, o quanto que a gente, por exemplo, não tem o hábito de fazer o nosso balanço patrimonial, né, de modo geral as pessoas fazem seu balanço patrimonial, malemar, na época de declaração de imposto de renda, e muitas vezes nem tira a reflexão, né, do que aconteceu entre o ano passado e esse ano. Então, quando a gente entra, né, dentro de uma empresa para fazer esse trabalho, a gente vai olhar para o balanço patrimonial e a pessoa entender que ele é uma resultante de uma história. Então, a gente exatamente não constrói balanços patrimoniais, a gente mostra um balanço patrimonial e, ao mesmo tempo, a gente mostra que ele é resultante da nossa história de vida. Da mesma forma que a gente, né, precisa que todos os colaboradores tenham a disciplina comportamental para fazer um fluxo de caixa, mas a gente sabe que o fluxo de caixa, ele é um reflexo do nosso comportamento, né? Então, quando a gente fala de perfil comportamental, né, ele vai estar muito espelhado na forma que a gente gasta dinheiro, né? E aí o que o Lucas falou, que talvez a gente também não pare muito, é saber que a vida é feita de ciclos e um dia nosso ciclo de receita ele vai cessar com uma aposentadoria, ou uma demissão, ou uma coisa mais grave, né? Então, a gente vai ter aí toda a disciplina de ensinar as pessoas, ensinar os colaboradores, ensinar as equipes a saber que em algum momento ela vai precisar olhar para isso, e quanto antes melhor, né? Porque geralmente, o Lucas deve saber isso, né, viver isso todo dia, a pessoa se aposenta e ela lembra que ela tem mais 30 anos de sobrevida, mais 20 anos de sobrevida, e a gente sabe que a Previdência não vai dar conta de todas as nossas necessidades. E aí, muitas vezes, ou vai ter que se reduzir muito esse padrão de vida, ou, né, o que a gente brinca, começa, né, dar o boleto de plano de saúde para um filho, o boleto de aluguel para outro filho, porque a pessoa não tem. Então, eu sempre falo, invistam na educação dos filhos também, né, porque aí os filhos vão ter que ter um padrão para conseguir acolher as suas demandas também. Lucas, eu fico pensando que agora nesse momento que a gente está vivendo, né, muita gente perdeu emprego, pessoas que trabalham por conta perderam trabalho porque o mercado está menos comprador, né? E eu vejo muita gente que está queimando as reservas, ou sejam elas do tamanho que forem, né? Como que vocês aconselham, ou como que vocês conseguem orientar as pessoas para quando isso passar e para quando a gente começar a ter uma entrada de novo para recomeçar, né? Porque deve desanimar muito, né? Você
seu trabalho aí de uma vida inteira de poupar, de montar seu pé de meia, e de repente por um movimento que aconteceu e que ninguém previa, não tinha maneira nenhuma de prever uma crise como essa, as pessoas estão se vendo obrigadas a comer os seus patrimônios. E como que recomeça? Bom, puxando um pouco o gancho do que a Rebeca comentou anteriormente com relação à Previdência, né? Existe o INSS, né, que a gente brinca que a tradução é "isso nunca será suficiente", né? E muitas pessoas se amparam unicamente à previdência complementar que a empresa oferece, né? Então, a gente percebe que muitas pessoas, quando nos procuram, né, através do atendimento que a gente faz, a gente pergunta: "Ei, tem dinheiro guardado?" "Ah, tenho da previdência da empresa, só", né? E aí, quando a gente faz a conta, mesmo sendo um recurso adicional interessante, né, porque normalmente o funcionário contribui com um, a empresa contribui com mais um, fazendo conta a gente sabe que não vai ser suficiente ainda, pelo padrão de vida que a pessoa tem agora, né? Ainda vai ficar um buraco para ser tapado ali na frente. Então, a parte de previdência corporativa é algo que a gente também atua dentro do escritório, né? Quanto mais ativo for esse papel, melhor, né? Inclusive para subsidiar o funcionário desde o início, aquele que ainda não adquiriu a educação financeira necessária, porque vira um boleto, né? Vira algo meio que compulsório, a pessoa contribuir com a previdência da empresa, e colabora muito para o futuro dela, para que ela não se torne uma dependente ali de filho, de parente, etc., né? Sobre como isso é feito, né? Varia de cada caso, né? E cada empresa procura estabelecer um critério diferente de avaliação, né? José Maria de Moraes, gostaria de falar alguma coisa, que eu sei que você é sempre muito participativo. Só libera o áudio aí, tá? Bom, boa noite, gente. Tem algumas coisas, uma reflexão que eu vejo, porque se fala muito de empresa, né? Mas eu estou muito envolvido na questão da educação. Esse ano, por exemplo, tem uma questão que a implantação de uma nova base curricular, isso eu estou me aprofundando nisso, e observo o seguinte: a escola fundamental continua sem essa preocupação realmente de preparar as pessoas, né, para o mercado de trabalho. E isso vai reproduzir, ou vai diretamente bater nas empresas depois, certo? Então, isso é uma preocupação que eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E uma outra coisa é o seguinte: as empresas, né, a gente está falando de todo esse movimento, essa dificuldade com relação à pandemia agora, mas nós temos também as pessoas que estão investindo, né, em novos negócios, criando novos negócios, né, e que muitas vezes não está preparado ou pensando nesse aspecto financeiro. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre isso. Tá, posso começar, Regina? Fica à vontade, Rebeca. Tá, bom, eu faço parte da Planejar, então acompanho essas questões de educação financeira de perto, e a gente tem um desafio um pouco maior. Então, sei lá, faz alguns anos, por exemplo, que se implantou, né, tem aí uma lei de diretrizes básicas relacionadas às escolas serem mais construtivistas. Só que a gente não tem educador para isso. A gente não tem educador hoje nem para as escolas particulares, quanto mais para as escolas públicas. E aí, quando veio essa norma, a gente tinha clareza que ia acontecer a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem cerca de 4 mil planejadores no Brasil, né? Vamos falar de planejador financeiros certificados, enquanto países muito menores que a gente tem 200 mil profissionais aptos a atuar com isso,
né? Então, a gente tem uma escassez de mão de obra. E aí, lembrando que o professor que está em sala de aula não tem esse preparo para trabalhar com educação financeira. Então, hoje, quando a gente fala de educação corporativa, que é muito no que a gente está engajado, a gente sabe que sobra para as empresas, e a galera aqui do RH vai entender o que eu vou falar, que sobra para as empresas a complementação de educação em várias áreas, inclusive na educação financeira, porque o colaborador, ele chega na nossa empresa sem esse preparo. Então, a empresa, né, as empresas conscientes têm esse olhar, sabe que vai precisar desenvolver várias habilidades, dentre elas né, a habilidade de se relacionar com o dinheiro, porque a escola não deu conta disso, né? E estamos falando isso em qualquer nível hierárquico, não se restringe a só a questão né, de um trainee, de um analista. A gente sabe que tem, né, executivos que ganharam muito bem ao longo da sua carreira e passam apuro pós-aposentadoria, né? E empreendedorismo a gente também já sabe, já faz algumas décadas, que é uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver. As escolas também não têm, né, essa característica de desenvolvimento. Tem algumas iniciativas de escolas particulares com essa iniciativa. Então, também aí a pessoa, muitas vezes, faz o pezinho de meia dela, né, e quando vai empreender, por não ter tido, né, como o Lucas falou, uma boa mentoria, não ter tido, e não tem essa competência desenvolvida, muitas vezes no primeiro passo como empreendedor, acaba colocando em risco, né, a sua saúde ou liberdade financeira. A gente fala que empreender é o investimento mais arriscado que existe, né? Porque além de quebrar, ele fica endividado depois, né? Retomando um pouco da questão da Regina anteriormente, eu não respondi ela por completo, mas com o cenário atual, né, a pessoa ela passa por 3 dores, né? A primeira é a dor da saúde, né, toda essa incerteza com relação à cura, a como lidar com isso, fica em casa, sai de casa, põe máscara, tira máscara, passa álcool, tira álcool, enfim, a gente fica nesse fogo cruzado de entra e sai. Nós temos a segunda dor, que é a dor da incerteza de futuro, empregabilidade, novas relações de consumo, novas relações de trabalho, o salário dela como vai ser e como é que vai ser, como é que será um contexto do pós-pandemia, do pós-corona e etc. E a terceira dor é a dor do dinheiro, né? Pessoas que empreenderam achando que o Brasil estava começando uma retomada econômica e, de repente, vê um projeto cessar pela metade. Eu vejo aqui em Campinas, cidade onde eu moro, pessoas que estavam ali já limpando a poeira da crise que veio depois de 2015, 2016, estava começando a colocar as coisas em ordem, voltando a empreender e, de repente, ela tem que cessar esse projeto ou remodelar todo o projeto no meio do caminho, né? Então, é uma reconstrução, né? Dar alguns passos atrás para começar a trilhar um caminho diferente, porque quando a gente acha que tem todas as respostas, o mundo muda as perguntas, né? E aí a pessoa tem que olhar para um caminho bem diferente daquilo que ela havia proposto no início, né? Historicamente, a cada 7 a 10 anos ocorre alguma crise em nível mundial. Seja por guerra, seja por conflitos comerciais, seja por uma crise setorial, ou seja por doença, né? Corona, gripe suína, peste, etc. Isso eu estou falando de mais de 100 anos de história de crises, né? É algo que realmente tira o mundo do eixo. Olhando para isso, né, assim, como se preparar para a próxima? Foi até um tema de palestra nossa, eu falei, olha, daqui 7, 10 anos vai ter outra. Simples assim. Se a gente pegar pela média das últimas, daqui 7, 10 anos teremos outra crise mundial, pode ser a Terceira Guerra Mundial, pode ser a crise do petróleo de novo, pode ser um novo vírus, a gente não sabe, né?
Então, para não deixar acontecer e pegar de surpresa, vamos nos preparar desde já, né? Vamos ter a resiliência de poder guardar um pouquinho daquilo que gasta, já pensando que daqui a algum tempo esse dinheiro vai ser usado para poder cobrir alguma deficiência que possa ocorrer lá na frente, né? E com relação à parte educacional, vira e mexe acontece de escolas particulares, principalmente as particulares, nos convidarem para algumas coisas pontuais ali, para falar de educação financeira, né? Para explicar sobre investimento e explicar como o mercado funciona. O problema é que é pontual, né? Então, você dá uma injeção de ânimo, você apresenta alguma coisinha ali e o comportamento, a atitude, que é mais importante, isso não muda, né? Tem que ser de casa, né? Eu acredito, né, que esse tipo de educação financeira comece em casa, deve se estender para a escola, e aí depois a vida também vai ter a parte dela para ensinar. Hoje, mesmo as pessoas, os estagiários que compõem nosso escritório, formados em economia, inclusive, poucos têm matérias específicas para falar de investimento. Conhecem muito do macro, vêm muito bem preparados com relação à economia no cenário macro, mas quando você fala do beabá, de lidar com dinheiro de forma ativa, não tem essa preparação ainda. Eu quero chamar o Antônio Márcio. Você me ouve? Ouço sim, tudo bom, Regina? Oi, pessoal, boa noite. Eu queria te chamar para participar, a gente sempre te coloca na berlinda aí, para falar um pouquinho da tua visão, para fazer pergunta para a Rebeca, para o Lucas, por favor. Na verdade, eu estava aqui me preparando para contar 2 casos reais que aconteceram comigo, em situações diferentes e origens diferentes. Eu gostaria muito de ouvir depois a opinião do Luca e da Rebeca a respeito. São coisas simples, nada muito complexo, nada muito diferente do que a gente está falando até agora. Eu tenho formação, o Luca não me conhece, a Rebeca me conhece, eu tenho formação em finanças, e a empresa que eu trabalhava era uma multinacional que tinha um programa de cidadania, né, corporativa. E nós aproveitamos um programa, um incentivo da United Way, aqui no Brasil, e é muito legal, gente, porque eles já dão todas as apostilas, tudo, ele precisa do ser humano, precisa do seu tempo, o resto só falta eles darem aula no seu lugar. E eu fui dar aula muito básica para um pessoal de uma situação social muito desfavorecida, jovens, e eles, coisa básica, juros, endividamento, e eu lembro que eu dei um exemplo, Lucas e Rebeca, para um rapaz, que ele era sobre poupança, era um módulo de poupança, e aí ele falou assim, levantou o braço no auditório e falou assim, não, eu quero comprar um tênis, isso faz uns 6, 7 anos, um tênis de R$800, aí eu parei, né, falei, puxa vida, mas então, você prestou atenção que a gente não pode gastar todo o salário, né? Eu falei assim, não, eu quero comprar aquele tênis e eu vou trabalhar o mês inteiro para comprar aquele tênis de R$800. Esse foi um caso muito interessante, muito instigante. E o outro foi uma conversa com um CEO, ele é indiano, né? De uma empresa americana que está aqui no Brasil, na área de saúde, e ele falou para mim assim, rapaz, aqui no Brasil até uma camiseta você compra em 6 vezes no cartão. Então, assim, aquilo para ele, nós estamos envolvidos nisso, nós já crescemos vendo isso, mas aquilo para ele chocou muito. E ele falava, você vai acabar pagando 3 camisetas em vez de uma, né? Então, dos nossos desafios
de como mudar a nossa mentalidade, ela é muito profunda, né? Então, eu peguei um caso de um jovem brasileiro e peguei de um indiano vendo a nossa realidade de fora. E assim, tem que ser algo realmente lá na origem, lá no princípio, porque depois fica muito difícil. O que vocês acharam desses dois casos? Podem comentar, por favor. Vai lá, Lucas, sua vez de ser o primeiro. Lucas? Não, mas você tem que abrir o microfone, Lucas. Verdade, né? É o imediatismo, né? É aquela coisa de você ou compra agora ou esquece, daqui 6 meses esse tênis já não vai ser o top de linha, vai ter outro que vai custar 1.000, né? Um garantiu de 800. Né? A gente briga muito com isso. Vamos dizer, essa troca temporal, né? Guardar primeiro para comprar à vista depois, mesmo que isso leve alguns meses, em caso de compras maiores até anos, projetos maiores, né? Casa, carro, etc. Né? Faz com que os juros trabalhem a seu favor e não contra você. Né? E a diferença que isso faz é enorme, mas quando a pessoa vê o tempo que ela vai levar para fazer isso, ela abre mão disso, desse benefício, e vai se endividar de novo. Então, volto a dizer, é comportamental mesmo, a gente briga muito. E uma coisa que vem acontecendo, né, aos poucos, é a questão da propaganda, né? Quanto tempo o banco existe? O banco existe, o Banco do Brasil já é centenário, né? Os grandes bancões nossos estão aí há décadas, né? Quando se começou a falar de investimento, né? Quando os bancos começaram a falar de investimento, né? Quando os bancos começaram a falar, olha, guarde seu patrimônio, invista seu dinheiro, né? Mudar a chavinha de olha, tome crédito, taxas competitivas, pegue teu dinheiro agora e realize seu sonho, começaram a mudar o teor da propaganda quando a XP começou a incomodar. Sem querer puxar sardinha, mas isso vocês podem perceber aí o quanto a gente começou a incomodar os bancos, fazendo com que os recursos mal alocados fossem para uma gestão mais profissional, mais dedicada, né? Nos tempos em que juros está muito baixo, né, Selic 3%, IPCA abaixo de 2%, é muito mais necessário ter um acompanhamento e uma gestão ativa do patrimônio, senão ele deixa de render como rendia antigamente, né? Era uma renda passiva fácil de obter, com juros a 15%, 20%, 30%, que a gente já teve no passado. Então, é fundamental ter ali o acompanhamento do assessor de investimentos. Só para vocês terem uma ideia, nossa profissão já foi encarada como profissão do futuro, ela ainda é encarada como profissão do futuro. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 800 bilhões de reais que ainda estão em poupança, rendendo 70% da Selic hoje, que equivale a 2,1% ao ano. Né? Então a gente faz assim, quando a gente pensa assim, poxa, está faltando cliente, está faltando gente, aí a gente olha o volume da poupança e fala, não, tem 880 bilhões de reais de oportunidade pela frente. Né? A gente sabe que qualquer coisa hoje é melhor do que poupança. Então, assim, são situações em que, por mais que tecnicamente a gente fale para a pessoa, olha, faz assado, não faz assim, se ele já não tiver uma preparação comportamental, se ele já não tiver ali um respeito ao racional da coisa, não acontece. Né? Não acontece. O trabalho vai por água abaixo, porque ele pode até colocar o dinheiro dele para investir durante 1, 2 meses, aí ele perde a paciência. E aí tira o dinheiro. E aí até dando uma explicação, mas aquele tipo de informação que se tiver criancinhas na sala, elas vão ter pesadelo, né, porque é o que nos perturba. Quem já fez trabalho com a nossa empresa sabe
né, que a gente trabalha com uma metodologia exclusiva, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de 20 anos, então a gente é especialista em inconsciente humano, né. Então, embora Freud já dizia, né, que quem está no comando é inconsciente, hoje, graças à neurociência, a gente sabe que a gente acessa mais ou menos 10% do que passa na nossa cabeça. Eu não estou falando da teoria das potencialidades, que a gente só usa, não é uso, é acesso, né? Então, é aquele desenho do iceberg, onde a gente só consegue acessar na nossa cabeça em torno de 10%. Uma pessoa muito evoluída, com muito autoconhecimento, serena, sabe? Os meditadores profissionais acessam 20%, 25%. Mesmo esses caras têm um inconsciente maior que o consciente. E, portanto, em nós, o que toma decisão é esse inconsciente. É por isso que a gente gasta mais do que ganha, come mais do que precisa, né? Às vezes machuca quem a gente ama, porque tem esses 90% que está acontecendo aqui agora com a gente, e a gente não acessa. Só que na hora de comprar, na hora de fazer o prato no restaurante, a hora de pedir a sobremesa, gente, é ele que está lá tomando a decisão, né? Não é o nosso lado racional que sabe que a gente vai envelhecer, tem que fazer poupança, e quando fala de poupança, não é poupança, né? É algo de longo prazo. Então, quando a gente fala de comportamento humano, né, não basta a gente, né, entender o nosso perfil, né, a gente precisa ter clareza que tem algo muito maior dentro da gente que sai por aí, tomando decisões econômicas, decisões financeiras, várias decisões. E às vezes, quando eu falo isso, tem gente que liga para mim no dia seguinte e fala, Rebeca, eu não dormi assim, como assim? Você quer dizer que eu faço coisas que eu não quero fazer? Eu falei, você não tinha percebido isso ainda? Né? Vai me dizer que você só tomou decisões sábias desde que você nasceu. Você está no planeta errado. Se você é esse cara, você baixou no planeta errado. Eu gostaria de chamar o Ed, que estava com algumas colocações no chat. Ed, quer liberar o microfone e o vídeo para fazer alguma pergunta para a Rebeca ou para o Matheus? Ed, está entre nós? Aliás, Matheus não, é Lucas, né? Aí o Matheus, eu estava falando com o Matheus agora há pouco. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos mudar o enfoque. Bom, todo mundo sabe poupar, então. Eu acho que a Natália tinha que fazer uma pergunta, porque ela estava aqui dizendo que gosta de nos ouvir, então ela faz uma pergunta que a gente fala para ela. Sabe? Aí eu posso te falar que ela está com uma demanda de mais ou menos 1,5 metro de altura, que pesa mais ou menos uns 15 quilos. Tá. Sensacional. Mas eu acho que ela está voltando. Aí, querem te fazer uma pergunta. É que ela está de frente comigo, é minha esposa, tá? Para quem não sabe. Por favor, Natália, libere seu microfone e seu vídeo. Você falou que gosta de ouvir a gente, então a gente quer saber o que você quer perguntar para a gente, Natália. Sobre educação financeira, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, como vocês acham que vai ficar daqui para frente a parte do empreendedorismo mesmo. Porque, por exemplo, eu abri uma empresa em plena crise, né, em pleno coronavírus, e estou fazendo essa empresa crescer devagarinho, mas crescendo melhor do que antes. Quer dizer, eu estou em número de vendas maior, a estrutura da empresa está melhor, eu estou investindo mais na questão digital, enfim. A gente sabe que tudo mudou, que tudo vai mudar, e eu queria saber de vocês como que vai ficar essa questão no futuro para essas pessoas que começaram agora, né, nessa área de empreender. O que o Paulo está falando? Então, e como que vocês veem o futuro disso? Dessa questão do empreendedor, não como plano B, né, mas hoje como um plano A. Sempre foi o meu plano A, nunca foi meu plano B. Porém, eu vejo muito mais futuro nisso agora, dentro desse caos, do que eu via antes, quando estava tudo calmo. Então, eu queria saber essa visão
Natália, eu vou agora começar, que a da outra vez foi o Lucas. Eu nasci no século passado, eu fiz parte do Sebrae lá atrás, né? Então, hoje eu mentoro 7 empresas. Das 7, 3 estão indo muito bem, 2 estão em pânico e 2 pararam, né? Mas o que eu falo, né, para elas e para você, é que, assim, se a gente olhar como o Lucas trouxe, a nossa espécie passa por crise desde a época da pedra, né? E a única coisa que a gente sabe são 2 verdades. Sempre teremos crises, né? Teremos períodos de bonança, né? Bônus e ônus, são ciclos da vida. E no final de uma crise tem 2 times. A galera que entendeu a mensagem e vai ter resultado, e a galera que tropeça no meio do caminho, por N razões, né? E vai ficar no meio do caminho, lá se lamentando, culpando o outro, né? E então, conforme o Lucas foi trazendo aquelas informações que eu achei bastante pertinentes, é isso que veio na minha mente. A pior postura agora é a gente culpar a pandemia, culpar o governo, culpar o presidente daqui ou acolá, porque todas as crises, no final, a gente teve 2 times. E acho que é uma escolha individual, né? Então, de que time, né? Eu já entendi que a Natália está querendo, né, no time do pessoal que vai estar bem, né? Entendido a mensagem, dado boa resposta e tido resultado, né? Mas a gente sabe que vai ter uma outra metade que fez uma outra escolha. E é inconsciente. Então, quando eu falo assim, ai, Rebeca, do jeito que você fala, parece que é fácil. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo, primeiro eu disse que é o inconsciente que está tomando decisão, né, então não é uma questão de culpar, e segundo que é só você olhar historicamente, como o Lucas falou, né, sempre tem crise, né, e toda crise tem, né, vencedores e perdedores, se a gente estiver aqui, dividir em 2 times. Mas eu percebi que o Lucas também tem, né, essa questão do empreendedorismo, então acho que você também pode complementar aí a pergunta da Natália, que faz uns biscoitos maravilhosos. Opa, vou saber. Opa. Obrigada. Eu moro num prédio de 16 andares, 6 apartamentos por andar e 4 torres. Então dá um total aí de 400 famílias morando numa microcidade, assim. Quando aconteceu toda essa situação de isolamento, brotou empreendedor de tudo quanto é torre e andar, né? Então, a gente agora fica conhecendo as pessoas, não é é o Jonas da Torre 4, apartamento 25. Não, é o Jonas da pizza. É o fulano do hambúrguer, é a menina da massa, é a menina do bolinho, e assim vai. E, cara, posso dizer uma coisa, que o serviço melhor do que qualquer iFood da vida, porque eu tenho que sair do meu apartamento, ir até a portaria, pegar a minha pizza, voltar para o apartamento, se estiver chovendo é o ó, né? Enquanto eles, por já estarem lá dentro, eles batem na minha porta para entregar. Achei isso o máximo. Nossa Senhora, eu como hambúrguer toda semana por causa disso. Então surgiu, assim, pessoas... brotaram empreendedores que muitos já vinham de alguma atividade correlacionada ao que eles estão fazendo agora, mas muitos começaram a fazer do zero. Falaram, peraí, se eu consigo fazer bem um bolinho, uma massinha, alguma coisa, por que não me colocar aí para vender para o pessoal? Para ter uma renda, pode começar como renda extra, mas depois, se a coisa dá muito certo, vira a renda principal, por que não? Né? Eu tive um diretor que ele quando a gente fazia budget para a empresa, tudo mais, eu atuava como gestor comercial e a gente tinha ali um planejamento que era feito para o ano que vem, mais detalhado, mas era uma expectativa pelos próximos 3 anos. Então, envolvia contratação, demissão, ampliação ou reestruturação da área, e ele sempre me dizia, Lucas, faça os seus investimentos nos períodos de vaca magra e guarde dinheiro quando a vaca estiver gorda. Então, você passa por esses períodos de bonança, coça a mão para ficar gastando tudo aquilo que recebe, né? Você não faz um pé de meia.
E aí, quando tem o período de vaca magra, você está ali vendendo o almoço para pagar a janta, e as pessoas que passaram bem por esse período de bonança, agora elas estão se reestruturando. Então, você, freudianamente, né, inconscientemente, você está começando no momento certo, que é o momento de vaca magra. Onde todo mundo está preocupado com o amanhã, você não está preocupada com o amanhã. Você está colocando a máquina para rodar, já olhando para um cenário diferente, já olhando para uma relação de consumo diferente, uma metodologia de trabalho diferente. Quer dizer, enquanto está todo mundo ali tentando reinventar a roda, a sua já está pronta, desenhada para um novo ciclo. Tá? Se isso foi planejado ou não, se acabou sendo de acidente ou não, ótimo, porque está se trabalhando no momento ideal. E acho que até pegando um gancho, Lucas, o que eu tenho comentado com as empresas, às vezes elas estão, meu Deus, não sei se invisto em treinamento, não sei o que eu faço, o que vai ser depois. Essa é a mesma tônica que a gente tem trazido para as empresas. Não vai dar para esperar baixar a poeira para começar a pensar no que vai ser feito. A gente vai precisar preparar as equipes, sejam competência, seja educação financeira, seja empreendedorismo, agora, porque lá na frente vai ter um monte de gente preparada. Aqui no caso da Natália, que já está se organizando como empreendedora, mas as empresas que estiverem esperando vão levar um grande susto, porque boa parte das empresas já estão se preparando, que sabe, a relação com o consumo vai ser diferente, a relação de trabalho vai ser diferente, a relação com o dinheiro vai ser diferente. Então, não é questão de lidar com essa mudança e não ficar esperando, não vai cair um Messias do céu e resolver isso, A crise está posta, a gente só não sabe qual vai ser o tamanho, da consequência, mas a gente sabe que vai mudar. Sim. E tem um outro lado também, puxando para o lado de investimento, muitas pessoas elas falam, Lucas, vamos esperar isso passar porque não é momento de investir. E aí a gente entra naqueles dois times, aqueles que enxergam o mundo virando de ponta cabeça e aqueles que enxergam isso como oportunidade. Olha, desde que eu estou nessa área, eu sou cliente desde 2014, mas atuo como assessor de investimentos desde 2017. Nunca houve uma janela de oportunidade tão boa quanto agora, tá? Onde as remunerações pelos investimentos estão melhores, seja dos investimentos com maior risco até os mais conservadores. A gente tem muita oportunidade conservadora pagando muito bem, remunerando muito bem, coisa que num cenário mais calmo, com menos risco, eles deixam de pagar, eles deixam de ser bons remuneradores, justamente porque você não precisa adicionar o fator risco na remuneração. Então, assim, eu falo assim, é uma percepção de mercado totalmente equivocada, E aí a gente apresenta comparações ali para mostrar, olha, se você esperar daqui 6 meses, se o mercado estiver tranquilo como estava antes, a remuneração que você vai ter lá na frente vai ser essa. Se você começar a investir agora, sua remuneração vai ser outra, vai ser maior. E aí a pessoa até se assusta, fala, nossa, eu não sabia que era assim. E aí a gente acaba convencendo por uma questão mais prática, mais palpável do que comportamental. Mas a visão que normalmente se tem é de que é preferível ficar quietinho e não é. A hora é agora. Regina? Rebeca, você acredita que existem empresas cuja cultura não permita falar sobre planejamento financeiro para os funcionários, ou que implantar um programa desse fatalmente não ia dar certo? Você tem algum case para dividir com a gente? A gente ainda tem uma mentalidade bastante obsoleta
e aí a gente vai falar bastante obsoleta quando a gente estuda na história da gestão por competência, é uma abordagem quase lá do período fabril, quando nasce, que a empresa, e vocês vão conhecer a metáfora, os pepinos eu penduro na porta e entro para o trabalho. Então, talvez alguma coisa que meus pais, né, os meus avós ouviam lá atrás, mas... Então, ainda tem, lamentavelmente, empresas que têm esse pensamento. A vida financeira do meu colaborador é da conta dele. Né? Então, a gente tem pilhas de estudos que mostram que uma pessoa, né, que está fragilizada, que ela está estressada, ela produz menos. A taxa de erro dela é maior. Né? Acidentes, né, quando a gente fala de motoristas de transporte, o número de acidentes é maior, mas ainda tem empresas que acham que não é de responsabilidade dela o que acontece com o colaborador fora, né? Então, lá, assim, sendo super técnica, a gente ainda encontra esse tipo de comportamento em algumas empresas. Rebeca, só complementando, na verdade, assim, às vezes a vontade do RH é até implementar esse processo de educação financeira, né? Mas é aquela volúpia de tentar e pessoas internamente, ou diretoria ou gerência, por causa dessa cultura diferente, essa cultura mais rígida, agirem dessa maneira. Então, eu queria saber, você já trabalhou, é alguém que te contratou, por exemplo, para implantar esse sistema de educação na área financeira, e você, a hora que você entrou, bateu o pé lá dentro no RH ou dentro da empresa para lidar com as pessoas e falou, isso não vai dar certo? Isso vai acontecer não só na questão dos projetos de educação financeira, mas quando a média gestão não está alinhada estrategicamente com a alta gestão, e um dos lados contrata sem combinar com o outro. Então, muitas vezes a gente entra, né, numa sala de treinamento, entra para implantar um programa, e parece que cada um, né, entrou entendendo uma coisa diferente. Então, quem já teve treinamento comigo sabe que eu vou investir 15, 30 minutos para entender com aquelas pessoas o que elas estão fazendo lá. Então, já até meio mito, né, que sabe que se eu entrar numa sala de treinamento, eu vou ter, claro, que se tiver dezenas de pessoas, não vai dar, eu vou pegar uma amostragem. Mas eu sempre faço assim, o que te contaram que a gente vai fazer aqui? Né? Porque isso que você relatou é muito normal. Às vezes tem alguém muito engajado com o projeto, né? E o executivo não muito alinhado, ou aquele arqui-inimigo, né? Ele não acredita naquele projeto. Aí é um remando a favor e outro remando contra, né? Aí entra a gente lá com a maior boa vontade para impactar aquelas pessoas, e tem, né? Metade que torce para o Corinthians e metade que torce para o Palmeiras. Então, é hora que a gente olha e fala assim, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho porque a gente precisa convencer aquelas pessoas que o que vai acontecer é útil, senão impacta no resultado do programa. E aí vai falar assim, não, o programa é ruim? Não, a gente tem que fazer tudo, mesmo num cenário desse de conflito, a gente tem que conseguir interagir e fazer o resultado acontecer, né, para os palmeirenses e para os corintianos, né, para quem acredita naquilo e para quem não acredita. E assim, tem até um segundo problema que eu já presenciei, o próprio funcionário não acreditar no programa e não acreditar no benefício, né? É funcionário que não adere ao programa de previdência da empresa, é o funcionário que ele fica endividado, mas a empresa, por mais que ela tenha um programa, uma parceria psicossocial, alguma empresa parceira para lidar com esse funcionário que está passando por um momento de crise, né? Até com empréstimo consignado, com taxas melhores do que o mercado oferece, o funcionário evita porque ele não quer ficar na mão do RH, ele acha que isso vai ser um precedente para demissão, e aí acaba sendo um problema maior, né? Porque a empresa está ali super de boa vontade para fazer o papel dela, além do que se deveria fazer, né? Considerando esse histórico de que, olha, pendura teu pepino fora da porta, né? O que as empresas fazem hoje, se a gente olhar historicamente, é uma baita de uma mudança positiva, né? E o funcionário ainda não reconhece isso,
e não adere, não busca ajuda. Eu já vi alguns casos graves, né, envolvendo inclusive pessoas de alta gerência, alta gestão, um problema seríssimo financeiro, mas ainda com a mentalidade de que ele enxerga o RH como um inimigo e não como um amigo. Eu queria fazer uma questão, levantar uma questão para vocês. Hoje, quando eu falo de educação financeira e falo de poupar, qual que é a melhor opção que eu tenho de mercado hoje? Eu fazer uma previdência, por exemplo, via RH, o que falta, às vezes, é a orientação, né? Porque o RH, às vezes, olha, tem previdência privada, mas o que eu faço? Quais os tipos? Qual que é a minha taxa administrativa? O que tem, o que não tem? Onde vocês recomendam que essas pessoas, por exemplo, um colaborador busque esse tipo de informação, se internamente não tem esse tipo de comunicação? Vai lá, Lucas, sua vez aí de começar isso. As parcerias que a gente desenvolve, elas têm dois contextos, né? Um é levar informação através de palestras, rodadas aí de apresentações e temas específicos, e também fazer um trabalho de assessoria para aquelas empresas que entendem que o modelo se encaixa. Então, a gente faz um dia por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, com horário pré-agendado e atendimentos individuais. E eu sempre pergunto, né, você aderiu ao programa de previdência da sua empresa? Muitos falam que sim e percebem o benefício disso, a questão de 1 para 1, né? Então, eu coloco R$1.000 no meu salário, a empresa coloca mais 1.000, né? E muitos falam que não, porque a intenção não é ficar na empresa durante muito tempo, ou as regras de adesão elas não são tão boas assim, e muitas vezes a própria previdência em si não é uma previdência que ele enxergue valor em termos de remuneração, rentabilidade, etc. Ele prefere atuar sozinho, né? Então, quando a gente faz o trabalho junto com a empresa, a gente procura entender como é que é a previdência da empresa, até para assim, olha, não só atuando diretamente com a empresa, falando, olha, teu fundo é ruim, dá para melhorar, a gestão que está sendo oferecida pelo banco ou instituição que vocês contrataram não está de acordo, dá para se melhorar muito, porque se falta informação para o funcionário aderir ou não a um programa, isso é problema da empresa, né? Se ela não tem uma equipe de previdência capacitada para poder transmitir informação, que pelo menos a empresa contratada da previdência faça esse papel e periodicamente apresente ali os resultados, o tipo de gestão do fundo, que tipo de fundo é e tudo mais, né? Isso é fundamental porque a gente está falando depois de educação, né? A pessoa vai entender agora um pouquinho mais profundamente o que é previdência, né? Ela por si só, uma andorinha só não faz verão, né? Evidente que isso impacta na capacidade de poupança da pessoa. Se ele atinge ali o volume máximo de aporte e ainda sobra dinheiro para investir, previdência é um tipo de produto, ele pode fazer uma outra, não há problema nisso, mas existem outras alternativas que, quando a gente faz a nossa consulta com a pessoa, a gente procura entender diversos fatores que norteiam a vida financeira dele, e o produto ele vai ser uma consequência, ele vai ser uma mera consequência da análise que a gente vai fazer da relação que ele tem com o dinheiro dele, para falar, olha, previdência é bom para você, renda fixa é bom para você, ações é bom para você, e aí o produto ele vai ser uma consequência desse planejamento patrimonial que a gente vai desenvolver. Uma coisa que a gente sempre sugere, mas aí está relacionado também a qualquer outro subsistema de RH, é que as ações não sejam isoladas, né? A gente sabe que um movimento na estratégia de RH, ele vai mandar uma articulação com as outras áreas também. Então, para fazer essa oferta, seja de um programa de bem-estar financeiro, seja, né, de um planejamento financeiro, como o Lucas está trazendo, isso tem que estar engajado numa estratégia maior.
e muitas vezes a empresa, ela traz ações soltas, então na cabeça, né, do colaborador, as coisas não se conectam, então fica parecendo que fica, né, um monte de pecinha de quebra-cabeça solta. Então, isso tem que estar, né, num cenário maior, né, então a gente trabalha com bem-estar financeiro, a gente tem uma oferta, né, de produtos que vão garantir, né, a tua independência financeira. Então, não podem ser pecinhas soltas. Às vezes entra, né, um produto solto dentro da empresa, aí realmente o colaborador, ele, né, acha muito estranho. Isso pode ser previdência, pode ser coaching, pode ser PDI, pode ser qualquer coisa, né? Se for uma oferta que não tiver alinhada com a estratégia de RH, realmente, às vezes, ela não tem aderência. Não é porque o produto ou, né, o programa não é bom, né? É porque ela não está engajada no restante do cenário. Rebeca, aproveitando a tua fala, e como a gente tem um público que é robusto aí de RH, se eu sou um RH e quero colocar o tema dentro da empresa, como você acha ou como você recomenda que eu comece e que áreas eu busco como aliadas para tratar desse tema? Qual é o primeiro passo que eu posso dar para falar sobre planejamento financeiro, para falar sobre a busca do bem-estar através desse tema? Mas é o primeiro passo, então eu não tenho nada dentro da empresa. Como eu dou esse primeiro passo? Como eu saio da inércia? O nosso programa Estar Bem com Finanças, ele tem essa proposta. Até quando o Paulo me apresentou o Lucas, eu falei, nossa, a gente é o carro abre alas, né, e o Lucas é o carro que vem atrás. Por quê? Até por falta de educação financeira, que foi o que o José Maria comentou, né, as pessoas estão lá, elas não entendem que elas vão aposentar, elas não entendem que elas podem sofrer um acidente, né, então, o brasileiro não é um público consumidor de seguro, né, ele não é um público consumidor de previdência, e não é por preguiça nem má vontade, é porque ele não entende essa necessidade. Quer ver uma coisa? O pedaço, hoje com equipamentos como o PET scan, a gente consegue ver nosso cérebro acendendo as luzinhas, né, as sinapses acendendo. A luzinha que acende, quando a gente vai falar de futuro financeiro, é a mesma luzinha no nosso cérebro que acende quando a gente vai falar, por exemplo, de um indigente que está pedindo dinheiro na rua. Nosso futuro é um estranho. Então, quando a gente desenhou o programa, né, sentar com as pessoas para explicar, né, que saldo bancário é consequência de decisões, né, o meu balanço patrimonial é consequência do meu perfil comportamental, né, que a minha vida é feita de ciclos, e não tem um ciclo ideal para começar a poupar. Eu preciso começar a poupar quanto antes, que uma coisa é eu começar a fazer, né, o pé de meia do meu filho com R$100 no dia do parto por mês. Outra coisa é quando eu, né, começo aos 40 anos lembrar disso para a minha vida. Então, o começo é trazer essa consciência de que finanças, ela é pessoal. Não tem mais aquela questão do emprego vitalício, não tem, né, a previdência, a gente já entendeu que não vai dar conta, rezar não resolve, não paga a conta. Tem pesquisas que mostram que o brasileiro deixa a saúde financeira dele a critério de um poder superior, né, mas tá tudo certo, eu acho que vale a pena, tem que rezar, tem que ter fé, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né, e aí quando a pessoa começa a entender que ela tem instrumentos, tudo que o Lucas falou são instrumentos, né, de segurança financeira. Então, eu não deixo mais essa responsabilidade ao acaso. Isso é comportamento do período medieval, quando a gente acreditava em bruxas, quando a gente acreditava em duendes, né, então, tem uma força, né, que pode me fazer mal. A gente está falando, a gente está em 2020, então você tem instrumentos para chegar bem na sua aposentadoria, para no caso de um desemprego, você tem hoje instrumentos que podem garantir sua renda, você tem hoje formas, né, se o provedor da família vier a faltar ou adoecer, você tem formas, e quando a pessoa não sabe disso, né, isso não adianta, você vai gastar milhões, como algumas instituições financeiras gastam, e vai bem aquele comercial do Whiskas Sachês, né, o gatinho lá querendo comer o Whiskas Sachês, e a dona dele tendo uma DR com ele, porque não fala. Então, a primeira coisa é essa questão de conscientizar, e a gente toma muito cuidado para não falar de educação financeira, que quando a gente fala de educação financeira é aquilo, tem que gastar menos do que ganha, tem que guardar, mas
antes de chegar a isso, eu tenho que entender que eu preciso disso. Ninguém faz isso, meu pai não faz isso, minha professora não faz isso, meu chefe não faz isso. Então, é trazer, né, essa necessidade, gerar a necessidade que o futuro, né, você pode ter mais controle dele, e não é ignorando ele, né, planejando, né, planejando. No nosso caso, tem uma questão bem interessante quando a gente fala de começar por aí, né, gastar menos do que ganha e etc e tal. O nosso trabalho já subentende que a pessoa esteja no azul, né? Lidar com investimentos é lidar com pessoas que já estão no azul. E aí fica nítido quando a pessoa está no 0 a 0 ali, que ela tem um problema, quando a pessoa ela é deficitária, ela tem um problema. Fica mais fácil de colocar esse problema na frente dela. Agora, quando a pessoa já está no azul, ela não vê isso um problema. A gente tem que colocar ela de frente com um problema que ela entende que ela não tem, né? O dinheiro dela, os 500 mil reais na poupança para ela não são um problema. E eu falo, olha, 500 mil reais na poupança é um problema, né? E aí é onde a gente trilha um caminho mais racional, mais inteligente e mais produtivo, né? A pessoa guardar 100 reais por mês, ela não entende que isso é um problema. Agora, como ela guarda 100 reais por mês, é onde a gente consegue identificar alguma coisa, né? Então, trabalho, vamos dizer assim, sai um preparatório, né, da mão da Rebeca, né, onde eles conseguem enxergar o mundo de forma diferente, para a gente depois tocar na parte prática a gestão desses recursos. E o que o Lucas falou, eu acho que vale reforçar que, assim, hoje, né, um cidadão que está devendo para o banco, devendo para o cartão, ele nos dá menos trabalho do que o 0 a 0. Hoje, né, de qualquer um que estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, o pior caso é o 0 a 0, porque o susto que essa... Então, ele ganha e gasta a mesma coisa. Então, para ele está tudo bem. Até que um belo dia algo acontece. Esse algo pode ser um desemprego, uma aposentadoria, uma doença, e aí ele olha, né, e leva um susto. Até porque aí ele tem uma ancoragem naquele padrão de vida, e vamos combinar, reduzir padrão de vida não é legal, né, dá trabalho, muita maturidade. Então, às vezes a gente acha que até um susto, né, enquanto mais jovem, é melhor do que levar esse susto na aposentadoria. Porque na aposentadoria a gente tem menos tempo para conseguir recuperar, né, ou planejar as questões financeiras. Então, esse 0 a 0 para a gente que está nessa área, né, Lucas, é o pior cenário, que a pessoa acha que está tudo bem, né, então ela ganhava 10, gastava 10, aí ela, né, mudou de cargo, ganha 15, gasta 15, né, e ainda vai pedir aumento, aí é esse exemplo, Lucas, eu sempre falo para o RH, a pessoa chega na mesa do chefe para pedir aumento porque vai ter mais um filho. Não, olha, o que eu ganho não dá mais para pagar as contas. Eu falo para os meus clientes, não faça isso, é uma vergonha. Você tem que entrar na sala do seu chefe e pedir aumento porque você trouxe resultado para a empresa, não porque você fez mais um filho, né? Porque tua esposa resolveu parar de trabalhar. Isso é uma questão de educação financeira, não é uma questão, né, de carreira, né? Bom, eu queria que agora vocês tenham 5 minutos cada um para fazer aquelas conclusões finais e mandar aquela mensagem de amor, de carinho para quem realmente está pensando em poupar e mudar a vida daqui para frente. O que vocês diriam para esse amigo que está muito próximo de vocês e precisa de ajuda? Pode ser você, Rebeca. Ai, Leites, bom, pessoas queridas, eu queria muito agradecer. Estou feliz de estar aqui, o Ed está com a gente, a Márcia estava aqui até agora com a gente também. Então, fico feliz quando o pessoal acompanha nossos conteúdos. Né, meu mais novo amigo, Antônio Márcio, também, fiquei feliz de encontrá-lo aqui. Né? A Natália, né, já tem cadeira cativa. Tá, aqui estava também Fernanda e a Marcela, que são minhas sócias. Então, sempre para falar para a pessoa querida, estamos no ambiente querido, né? O José também, mais cedo ou mais tarde, José, a gente pode virar amigo também, né? Conhecer gente bacana é legal. Mas se quem está aqui nos assistindo nunca fez aquele exercício clássico, já que o Paulo me deu 5 minutos,
né, vou fazer o exercício clássico que a gente sempre faz no primeiro dia, quando a gente entra no treinamento com as empresas, né? Todo mundo, né? Pega, você quer parar de trabalhar quando? Você quer parar de ter o estresse de ter que trabalhar para pagar conta quando? Ah, tá ok, 60 anos, tá bom, 60, né? Pega a pessoa mais velha da tua família, aquela vozinha. Ah, 90 anos, vamos facilitar minhas contas, tá? Vamos fazer só número redondo. Ah, então 90. Então, vamos supor que você vai viver 90 anos, embora a possibilidade seja maior, porque a gente vem aumentando a expectativa de vida todos os anos, no Brasil e no resto do planeta. Então, você tem 30 anos, você parou de trabalhar aos 60, você tem 30 anos para pagar contas, né? E não adianta se tapear, achar que você vai gastar menos. Ah, mas meu filho não vai estar na escola, eu não vou mais precisar ficar fazendo esse monte de curso. Gente, mas se a gente estiver saudável, a gente vai querer viajar. Tem um monte de país para a gente conhecer, tem um monte de coisa legal para a gente fazer, né? E se você não fez a sua lição de casa, você vai precisar gastar com cuidadora, medicamento. Okay? Quanto é que custa um plano de saúde depois que a gente passa dos 60, né? Então, eu falo assim, cata quanto você gasta hoje e multiplica. Então, a conta é simples. 30 anos vezes 12, 12 vezes isso aí que você gasta, né? Ah, é 5 mil? Se eu não me engano, acho que dá 1.800.000. Ah, é 10 mil? Ótimo, vai dar 3.600.000. Gente, esse é o objetivo. Você tem até os seus 60 anos para guardar 1.800.000, 3.600.000. Né? Ah, mas tem a previdência. Ótimo, tira um pedacinho. Ah, tem a aposentadoria. Tira outro pedacinho. Ah, vai tirando todos os pedacinhos, mas esse número, né? Se depender da gente, eu sei que o Lucas também está nessa bandeira, se depender da gente, todos os brasileiros vão saber esse número de cor. Porque enquanto as pessoas não tiverem esse número na cabeça, né, elas vão continuar gastando quanto ganham, elas vão continuar compensando as suas inseguranças com roupa de marca, com carro, com gravata, com viagem, com bolsa, né? Então, quando a gente entra para fazer um trabalho junto às pessoas, a gente vai trabalhar a autoestima das pessoas. Não tem lógica, porque você quer ser promovido, você gastar um dinheirão absurdo interno, né? Não tem lógica, porque você não está seguro de ser quem você é, você gastar mais do que ganha para comprar um carro. Né? Só que, como ninguém faz essa conta, e a gente pode entrar numa sala com 50 pessoas, é um milagre quem tem essa conta de cabeça, né? Quanto você tem que juntar até o dia que você for parar de trabalhar. A hora que os brasileiros tiverem esse número, Lucas, eu tenho certeza que a sua carteira de clientes vai dobrar. As pessoas vão parar de gastar de forma irresponsável e inconsciente, né? Porque acho que ninguém aqui quer ser um peso para os filhos. Ninguém aqui quer ver o seu companheiro do lado adoecendo e não ter dinheiro para levar no médico, comprar um medicamento. Então, a gente não está falando de luxúria, né? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de qualidade de vida, né? E as empresas, que bom, começam a entender isso, né? E levar isso para dentro, né? E oferecer isso para os seus colaboradores, porque uma pessoa, né, né, de bem com a vida, produz mais. Uma pessoa de bem com a vida, ela é um líder melhor, ela falta menos, né? Então, meus 5 minutinhos que foram 4, é isso, né? Contar um pouquinho do nosso propósito com esse assunto, que cada brasileiro saiba, né, tenha muito clara a sua meta até a hora de parar. Né? E não é para parar para ficar, né, de roupão em casa, é para parar com essa pressão de saber que eu tenho que trabalhar para pagar conta. Né? É trabalhar por propósito, só por propósito. Né? O dinheiro vem depois. Mas a gente sabe que a realidade do brasileiro muito é trabalhar para pagar conta. Né? E aí o trabalho fica chato. Né? O que deveria ser legal fica chato. Vai lá, Lucas, obrigado. Bom, puxando o gancho pelo que você comentou mesmo, né? O sacrifício ele aumenta muito quando a gente tem um tempo menor para poupar e a expectativa de vida aumentando, tem um tempo maior para gastar, sem receber. Então, a despesa vira uma certeza e a receita vira uma dúvida, né? E essa dúvida, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ela não reajusta à medida que as despesas reajustam, né?
Acho que duas peças fundamentais nisso tudo, já que a gente não tem escola para isso ainda, né, e mesmo que a gente tenha um processo lento de aprendizagem e tudo mais, né, acho que duas peças-chave disso somos nós, né, de assessores de investimentos e assessores financeiros, assessores comportamentais, os mentores, né? Eu, Rebeca, a gente se coloca dentro do mesmo para poder ser a peça racional do jogo, né? Olhar o problema com um olhar diferente e poder instruir de forma diferente, né? Colocar soluções que muitas vezes você dentro do problema não percebe, né? Isso tem acontecido muito nos últimos meses e meio, apesar de home office é o tempo que eu mais tenho trabalhado, justamente para ser uma peça racional do jogo. As pessoas com dinheiro investido, elas tiveram uma sensação de perda brusca, né? Uma insegurança de futuro tremenda. Precisou conter os ânimos para que elas não ainda prejudiciais, né? Então, eu acredito que a gente é peça fundamental nisso, em virtude da racionalidade que a gente lida com a situação, né? E uma segunda peça-chave, né, considerando, como eu disse, a gente ainda não tem escola para isso, né, o caminho mais prático que a gente tem para chegar na pessoa através da empresa, são vocês de RH, né? Vocês que têm o papel de trazer aquilo de melhor que há de benefício para os seus funcionários, né? Para que eles se sintam acolhidos, para que eles olhem o departamento, que eles olhem o RH o RH como um amigo e não como aquele que na primeira oportunidade me demite, né? Que ele possa enxergar vocês de forma amiga, né? E que a gente consiga, unindo forças, fazer com que a pessoa, né, os funcionários de forma geral, tenham essa conduta de lidar mais sadiamente com o dinheiro. A consequência disso, como a Rebeca já falou, impacta diretamente em produtividade e relacionamento dentro da empresa, né? É um problema difícil de perceber, né? Até se chegar na origem do problema, a gente vai na tentativa e erro de diversas formas, né? A pessoa está produzindo mal, será que ela está se alimentando mal? Será que está dormindo mal? Né? Até chegar que o problema é de fato financeiro, a gente perguntou umas 20 coisas para a pessoa sem saber o que poderia ser, né? E considerando, inclusive, o cenário, né? Como eu falei, né? A parte remuneratória hoje, ela, apesar da gente ter uma janela de oportunidade bem interessante agora durante essa crise, se a gente pegar esse último ano antes de crise, ele foi bem, vamos dizer assim, a gente atravessou um mar meio de calmaria, né? Tirando o ano de 2018, que foi bem turbulento, 2019 foi uma calmaria, né? Então, deu mais trabalho ganhar dinheiro. E a pessoa sozinha, a tendência é que ela tome decisões não tão boas quanto poderia se tomar se ela tiver um apoio, se ela tiver uma assessoria, né? Então, eu entendo que se a gente conseguir unir forças, né, trazer esse benefício para a pessoa, a gente vai atuar na parte comportamental, na parte educacional e na parte prática da gestão patrimonial, isso que eles vão ter para a vida toda, tá? E que a empresa vai ter participação fundamental nisso. Quando o funcionário se aposentar, ele vai olhar para trás e falar, poxa, que empresa boa eu trabalhei. Pensaram até nisso para mim. Bom,
Bom, agradeço aí a participação de todos, tá? Por mais esse encontro aqui. Depois vai estar lá no YouTube, como eu sempre falo, então quem quiser assistir ou compartilhar depois com pessoas conhecidas, fiquem à vontade, tá? Eu queria pedir para minha amiga Regina dar o seu alôzinho, a sua despedida, e semana que vem nós estamos juntos novamente. Regina? Tá por aí? Legal, obrigada, Tô. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Lucas. Obrigada, Paulo, por mais um dia. Bom, semana que vem a gente está junto de novo. Toda semana a gente tem um tema bacana aí. As discussões têm sido muito ricas. E obrigada pela participação de todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Lucas. Tchau, até a próxima. Tchau, Márcio. Tchau, Ed.